tarde, pessoal. Eu sou a Daphne e o nosso Jornal Alegria já está no ar. Hoje vamos falar sobre pessoas muito especiais que dedicam suas vidas a cuidar da saúde e do bem-estar da população, os trabalhadores da área da saúde. Quando pensamos em saúde, logo lembramos dos médicos e enfermeiros. Mas você sabia que existem muitos outros profissionais que trabalham juntos para cuidar das pessoas? Fazem parte dessa grande equipe os técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, farmacêuticos, nutricionistas, biomédicos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, agentes comunitários de saúde, recepcionistas, motoristas de ambulância, profissionais da limpeza hospitalar e muitos outros. Cada um tem um papel muito importante. Eles trabalham em hospitais, clínicas, laboratórios, postos de saúde, ambulâncias, centros de vacinação, escolas e até visitando famílias em suas casas para orientar sobre prevenção de doenças. Além de tratar quem está doente, esses profissionais ajudam a prevenir doenças, promovem campanhas de vacinação, incentivam hábitos saudáveis e salvam milhões de vidas todos os dias. E você sabia que o sistema de saúde funciona como uma grande equipe? Nenhum profissional trabalha sozinho. Enquanto o médico faz o diagnóstico, o enfermeiro acompanha os cuidados, o farmacêutico orienta sobre os medicamentos, o nutricionista ajuda na alimentação, o fisioterapeuta auxilia na recuperação dos movimentos, o psicólogo cuida da saúde emocional e muitos outros profissionais colaboram para que o paciente fique bem. Outra curiosidade é que a Organização Mundial da Saúde reconhece dezenas de profissões ligadas à saúde, cada uma com uma função essencial para garantir qualidade de vida às pessoas. Você sabia também que a lavagem correta das mãos, ensinada pelos profissionais da saúde, é uma das formas mais simples e eficientes de prevenir doenças? Um gesto que dura poucos segundos pode evitar muitas infecções. E graças ao trabalho desses profissionais, campanhas de vacinação conseguem proteger milhões de crianças e adultos contra diversas doenças. E agora, vamos acompanhar uma reportagem mostrando diferentes profissões da área da saúde e como cada uma faz uma diferença na vida das pessoas. Então, olá, eu sou o Davi Carneira e hoje iremos falar sobre um assunto sério no nosso quadro de entrevista: a importância da higiene bucal e o uso do aparelho ortodôntico. Cuidar da saúde da boca vai muito além de ter um sorriso bonito. É fundamental para bem-estar e autoestima, até mesmo para a prevenção de problemas mais graves. Muitas vezes negligenciamos pequenos cuidados no dia a dia, como a escovação correta e o uso do fio dental, que fazem toda a diferença na prevenção de cáries, gengivite e mau hálito. Além disso, quando falamos em aparelho ortodôntico, entramos em campo essencial para a correção dos dentes e da mordida, que deve ser orientado por um especialista utilizado no momento certo. Afinal, mais do que a estética, o aparelho promove saúde, conforto e qualidade de vida. E para nos ajudar a entender melhor esse tema, recebemos hoje uma ortodontista, Marília Cristina. Oi, Davi. Oi, Tudo e seja muito bem-vinda à TV Alegria. Você poderia responder algumas perguntas pra gente? Claro. Primeira pergunta: por que a higiene bucal é tão importante para a saúde como um todo? Porque é importante, como saúde como um todo, ela é importante porque desde a função mastigatória, da trituração dos alimentos, da deglutição, né? Tudo é muito importante para fazer a digestão e não acabar prejudicando outros sistemas digestivos. E qual é a forma correta da escovação dos dentes no dia a dia? A forma correta, Davi, é você tem que ter uma escova específica para cada tipo de boquinha, né? Com idade específica, né? Tem umas escovas que tem a cabeça menor, que é de acordo com o tamanho da criança. Essa escova ela vai ajudar
com o tamanho, as movimentações que você vai ter que fazer circulares na parte da frente do dente, movimento de vai e vem na parte de dentro do dente e varrendo a parte de trás do dente e fazendo movimento de escovar a língua junto com o fio dental também. Deu para entender? Deu? Quantas vezes aos dias devemos escovar os dentes? No mínimo 3 vezes ao dia, Davi. Quando a gente acorda, escovar os dentes, depois toma café, depois do almoço e principalmente a escovação noturna. É a mais importante, a escovação noturna, porque é onde as bactérias se proliferam e acaba dando mais lesão de cárie, né? Gengivite, sangramento. O uso de fio dental é indispensável? É indispensável. O fio dental ele vai limpar onde a escova não alcança. Então tem que abraçar o dentinho, passar direitinho, dentinho por dentinho, tá bom? Qual o tempo ideal, médio assim, de escovação dos dentes? Geralmente a criança, né, o adulto fica com a escovação em média a cada 5 segundos em quadrantes, né? Primeiro você vai escovar 2 dentes desse lado, depois mais 2, depois mais 2, mais 2. Então acaba aí somando um tempinho, mas tem que caprichar a cada 2 segundos ali, pelo menos escovar bem a região de cada dente. As escovações de dente têm diferença real entre macia, média e dura? Sim, com certeza, né? Uma escova dura, que está escrito na embalagem, ela acaba dando uma retração na gengiva. O que é, Davi? Essa retração é quando a gengiva sobe, né? E aí fica exposto a dentina, que é onde a gente sente dor no dente. Então a escova macia, ela não faz com que essa gengiva suba e fique exposto o dente, dando sensibilidade. Então é importante sim ser uma escova macia. Você sabe qual é a mais indicada, a escova mais indicada? Aí tem algumas marcas, né, no mercado. Mas de acordo... Quantos anos você tá, Davi? Eu tô com 11. 11 anos. Então, com 11 anos, tem escova ali para sua idade que é a mais indicada, né? Tá escrito na embalagem. Tem Colgate, tem Oral-B, né? Essas marcas são as marcas mais famosas, assim, que eu aconselho pela resistência da escova. E de quando em quanto tempo devemos trocar a escova de dente? Dependendo da criança, tem criança que acaba mordendo a escova, né? Quando vai fazer a escovação, a criança acaba mordendo a escova, então é uma média às vezes da criança a cada 6 meses, 4 meses, depende da criança, tá bom? Eu troco a minha escova quando eu vejo que tá soltando pelinho, eu já falo, mãe. Isso, exatamente, Davi, porque às vezes a gente vai escovar, acaba mordendo e aí ela fica, não tem mais a função de escovar, né? Ela perde essa função da escovação. As escovas elétricas são melhores do que as manuais? São boas, mas a criança ela tem que ficar mais tempo ali escovando, por ela ser rotatória, né? Às vezes a criança ela acaba só passando a escova, fazendo zoom, zoom no dentinho e achou que tá limpo. E não é, você tem que ficar da mesma forma que eu falei, alguns segundos em cima do dentinho, a escova elétrica, né? Que eu falo rotatória, ela é boa também, mas o paciente, a criança, o adulto tem que caprichar também na escovação, junto com a convencional, né? A única diferença é que você não precisa ficar cansando o braço fazendo os movimentos. Mas tem que caprichar também, não é porque ela é elétrica que é só passar e acabou, né? Tem que fazer da mesma forma. Todas as paredes dos dentinhos, né? A parte de trás, a parte de dente, o oclusal, que a gente chama, e tem que escovar a língua também, mesmo sendo elétrica. Quais os erros mais comuns que as pessoas cometem na hora de escovar os dentes? A negligência do fio dental, né? E só passar e achar que tá limpo, não caprichar na escovação, né? E dormir
sem escovar os dentes, né? É. Em quais situações o uso do aparelho ortodôntico é realmente necessário? Quais situações? Olha, na fase da criança de crescimento, né? É a fase mais importante que a gente consegue trabalhar a ortodontia, né? E ortopedia, na verdade, né? A criança, por volta dos 5, 6 anos, ela já às vezes apresenta alguma alteração no osso, né? Não pensando no alinhamento dos dentes, né? Na parte óssea da criança. E aí você, entrando com algum aparelho ortopédico, você já consegue trabalhar com a criança nessa fase por volta dos 5, 6 anos. Existe uma idade ideal para iniciar o tratamento ortodôntico? A ortodontia, geralmente a gente trabalha por volta dos 12 anos, mas antes disso, a criança às vezes tem uma alteração óssea, que é uma mordida cruzada, né? Um queixinho mais para frente, sem pensar em dente, né? O ossinho do queixinho mais para frente, e a gente acaba entrando com algum aparelho ortopédico, né? Dos maxilares, para corrigir posição de osso do paciente, não dente. Mas a ortodontia tem ali por volta dos 11, 12 anos para iniciar com o aparelho fixo, né? Aqueles das borrachinhas coloridas e tem outros também. O que você fala para aquelas crianças que não querem usar o aparelho porque acham que os colegas vão ficar julgando ela, por causa que vai dar querendo ou não, vai dar uma mudança na aparência, né? Ah, sim, Davi. É uma boa pergunta, né? A criança, ela tem essa vaidade, né? Desde pequenininha, achando que os amigos vão zoar, né? Brincar. Mas é a fase mais importante de corrigir o sorriso, para que ele fique bonito lá na frente, com o sorriso adequado, com a mastigação correta, né? Então, eu tento orientar a criança dessa forma, né? Que ele vai ficar bonito depois, que vai ter um sorriso harmônico, né? É dessa forma que eu acabo orientando a criança. E para aquelas que são ao contrário, que viu um amigo que, tipo assim, que o povo não zoou e ele ficou bonito e quer também ficar bonito para usar o aparelho? A criança ela tem que ter uma necessidade para usar o aparelho, né? Ela não pode só colocar porque ela achou bonito colocar de enfeite, né? Teve uma época que as crianças e adultos colocavam um aparelho de enfeite, né? E acaba prejudicando o dente, né? Então, dando mobilidade, acaba saindo o dente da boca, né? Então, a ortodontia, ela tem que ser muito bem avaliada e muito bem indicada, não é para qualquer criança ou qualquer adulto, né? E quais são os principais tipos de aparelho que vocês utilizam hoje? Os principais? Olha, hoje em dia no mercado tem aqueles alinhadores, que são aqueles que são umas plaquinhas, você já viu? Que tira e coloca, transparente. São os alinhadores que a gente acaba colocando. Tem os aparelhos fixos, que é das borrachinhas coloridas. Esses aparelhos da borrachinha colorida tem de cor de dente, que fica mais estético. Aí tem os aparelhos ortopédicos, que são coloridos, aqueles que você tira e coloca, né? São esses aparelhos que a gente trabalha hoje em dia, né? De mais moderno, a gente usa muito os alinhadores, que são esses que a gente tira para comer e volta a colocar. O aparelho transparente tem a mesma eficiência que o tradicional? O aparelho transparente... Então, tem dois tipos de aparelho transparente. Tem um aparelho transparente, que ele é de borrachinha, e tem um aparelho transparente, os dois são fixos, né? Das pedrinhas que eu tô falando. Tem um aparelho que é transparente, que é um autoligado, que a gente chama. Esse aparelho autoligado transparente, ele tem uma capinha de vez uma borrachinha. Essa capinha, ela é muito eficaz na movimentação do dente, tá? O transparente da borrachinha colorida, que a gente acaba usando uma borrachinha transparente para ficar estético, ele tem uma movimentação boa, mas não é tão eficaz quanto o metálico, porque ele desliza menos esse
transparente, que é da borrachinha, do que o autoligado transparente. Deu para entender? Uhum. E como deve ser a rotina de higiene bucal de quem usa aparelho fixo? A rotina de quem usa aparelho fixo é um pouco mais complicada. Tem que ser bem mais atencioso com a escovação, com o fio dental. Tem que ter a limpeza, geralmente, a gente acaba orientando os pacientes a cada 6 meses, 1 ano, dependendo do paciente. Tem paciente que com o aparelho precisa de fazer limpeza no consultório em menos tempo, 4 meses, né? Se tem muito acúmulo de placa, né? Se tem muito acúmulo de tártaro, né? Aí o paciente acaba fazendo menos tempo a escovação, a higienização no consultório. Mas a escovação com o aparelho, ela tem uma escova específica que ajuda a facilitar na hora de escovar ali em volta dos quadradinhos, né, do aparelho. Então ela tem alguns cuidados, né, para não soltar o aparelho, a limitação, não pode comer coisas duras, né? E é isso. E quais cuidados especiais devem ser tomados com a relação à alimentação durante o tratamento? Evitando morder coisas duras, né? Não pode, porque solta a pecinha, né? Soltou a pecinha, o tratamento do dente não anda, né? Acaba atrapalhando a movimentação dentária. Esses são, na verdade, não é tão difícil usar aparelho, é tranquilo, né? Evitar morder balas, pirulitos, o espetinho, às vezes a gente vai comer o espetinho lá, puxa com o dente, né? E acaba soltando a pecinha. Geralmente comer coisas mais macias, né? Evitar o frango, né? Que tem aquela parte mais durinha. Comer coisas mais macias, assim, tomar cuidado. Mas é tranquilo a ortodontia, assim, para o paciente. Em média, quanto tempo dura um tratamento ortodôntico? A ortodontia, em média, dura em torno de 2 a 3 anos, 36 meses, a média, tá? Pacientes que precisam de ortopedia, uma média de 18 meses, e aí depois a gente entra com um aparelho fixo, dependendo do paciente, se precisar. Aí, geralmente acaba a ortodontia sendo em torno de 3 anos. Tá? Quais problemas podem ocorrer se a pessoa não usar o aparelho no momento indicado? Um paciente que ele precisa uma expansão de osso, trabalhar o ossinho, né, sem pensar no alinhamento do dente. Se esse paciente ele vai crescendo com a mordida errada, por exemplo, o queixinho indo mais para frente, se ele vai crescendo com esse queixinho, vai ficando adulto com esse queixinho, ele vira um paciente cirúrgico, dependendo do nível desse crescimento alterado. Aí não é possível corrigir com ortopedia e nem com ortodontia. Aí o paciente tem que ir para o dentista, colocar aparelho e virar um paciente cirúrgico. Ele tem que ir para a cirurgia com outro profissional também, junto com a ortodontista, né, com a ortodontia, que é o bucomaxilo, que é quem faz essa cirurgia para reposicionar as bases ósseas, entendeu? A maxila e a mandíbula. E essa cirurgia costuma ser muito difícil? Essa cirurgia, não, antigamente era uma coisa mais difícil, né, de trabalhar, né, de operar no hospital, né? Hoje é muito mais fácil, tem dispositivos mais fácil hoje, né? Não é difícil não, é uma cirurgia que requer alguns cuidados, né? Aí já é a parte mais do bucomaxilo, né, da especialidade dele, mas não é tão difícil não. Hoje em dia a gente acaba fazendo, a gente não, porque eu não sou bucomaxilo, né? Mas acaba tendo bastante paciente fazendo essa cirurgia. O aparelho ortodôntico influencia também na respiração e na fala? Com certeza, influencia, ele ajuda sim, né? Reposição de língua, né? Ajuda a melhorar, a gente tem aparelhos que são grades impedidoras de língua, às vezes o paciente ele tem uma posição de língua errada, quando ele vai falar, ele acaba pondo a língua entre os dois dentes da frente, né? O de cima e de baixo. O aparelho, a gente acaba usando um dispositivo que segura essa língua, colocando ele na posição correta. Tem aparelhos que a gente consegue reposicionar a mandíbula, liberando as vias respiratórias para o paciente conseguir falar melhor, respirar melhor, tá?
Doutora, para quem está nos assistindo e quer tirar dúvidas ou agendar uma consulta, quais são suas redes sociais e contato de atendimento? O Instagram é Doutora Marília Abreu Silva. Então muito obrigado pela entrevista e fique à vontade para voltar aqui no TV Alegria, que está sempre de portas abertas para mais uma entrevista no quadro da TV Alegria. Obrigada. E essa foi nossa entrevista e aprendemos que cuidar da saúde da boca não é apenas uma questão de estética, mas de bem-estar e prevenção, escovar corretamente, usar o fio dental e escolher a escova adequada para e manter a rotina de cuidados faz toda a diferença para evitar problemas de gengiva e até complicações mais sérias. Também entendemos que o aparelho ortodôntico faz muito além de alinhar o sorriso. Ele corrige funções importantes, melhora a mordida e ajuda na fala, até na respiração, sempre no momento certo e com o acompanhamento de um especialista. Então, pessoal, essas foram as dicas valiosíssimas que reforçam como pequenos hábitos do dia a dia podem garantir uma vida mais saudável e um sorriso cheio de confiança. E é assim que encerramos o nosso bate-papo de hoje. Não se esqueçam de baixar o aplicativo da TV Alegria em qualquer dispositivo com internet e nos seguir nas nossas redes sociais, que é @TV Alegria Oficial. E até a próxima entrevista, pessoal! Tchau, tchau!